uma série de situações muito difíceis acontecendo. Mas como Deus está no comando, que Jesus abençoe a todos eles e a todos nós também. Muita paz, Senhor. Seja. Boa noite. Boa. Boa noite, Janete. É hoje mesmo, Sérgio. Ontem eu não pude assistir. Iniciando o capítulo 5. Ah, tá ok. Capítulo 5. Influenciação. Questão básica, que todos os espíritas, essa mesmo que não leu o livro dos espíritos, sabe de cor, né? É que tanto palestrante repete a questão 459 em diante, que gente que nunca leu o livro dos espíritos, os livros dos espíritos sabe. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos muito mais, a gente sabe de cor, né? Muito mais do que penseis. Na maioria das vezes, são eles que Ele não está influenciando, ele está na ponta. São eles que vos dirigem, a gente já sabe essa de cor. É isso. Então, o capítulo agora é para ver os vampirizadores. Nós vimos os seres encarnados, que pela sua conduta mental, de sentimento, de ações. Ô, Mário, boa noite. Eu queria, antes que você comece, aproveitar aí para você me esclarecer em relação ao vampirismo. É possível, ou se pode usar esse termo, digamos, para um parente que insiste em ficar dentro de casa, pode ser usado esse termo, vampirismo? Não? Um espírito que fica dentro de casa, me perdoe, Ferreira. Pode, vai ser usado aqui agora, nesse capítulo. Então, a gente vai ver o capítulo, né? Porque deixa eu esclarecer. Quando eu comentei com uma determinada pessoa, eu falei que eu achava que era uma ação de vampirismo, porque insiste em permanecer em casa. E, no período, estava dando pane nos eletrodomésticos, queimando tudo. Liquidificador. Então, eu queria saber se essa ação, mesmo que seja de um parente, no caso, que não é uma coisa, digamos assim, não é espírito ruim, não é espírito maligno, mas essa ação não seria realmente uma ação de vampirização? Todo espírito, como já vimos aqui no capítulo anterior, que estiver se beneficiando das energias de outro, mesmo que a intenção dele não seja má, seja uma mamãe, vovó que morreu e volta para dentro de casa, é uma ação vampirística, porque ele vai falar aqui da simbiose, uma relação com proveito mútuo, um sustentando o outro, mesmo que não haja uma intenção maléfica, mas é uma ação, Ferreira, o que é vampirismo? É sugar as energias do outro. Quanto a queimar os aparelhos, como isso aí é devido ao ectoplasma, que muitas vezes eles utilizam sem saber, mas isso aí já é aquele chamado poltergeist, né? Espíritos batedores que queimam isso. Geralmente, casa que tem criança entrando na fase da adolescência, é comum sumir coisas, aí já tem o papel de espíritos com intenção, com consciência, né? Então aí já é diferente. Poderá haver por trás espíritos conscientes que retiram o ectoplasma, muito comum em adolescentes, para queimar, interferir nos aparelhos de TV, de som e queimar, fazer sumir as coisas. Então eu recordo disso quando atendi uma pessoa no trabalho mesmo, né? Onde a faca dela sumiu, foi pro vizinho. Eu conhecia o garoto de 11 anos, né? Trabalhava junto comigo. E ela é católica, bem católica. Sumiu e ela batia no garoto, pensando que era o garoto, procurando brincadeira, né? O filho dela, no apartamento, na Cajazeira 5. Sumia. E aí, apareceu no local em cima do armário. Ele tinha acesso à casa da vizinha. Apareceu num lugar altíssimo, que não dava para uma criança levar.
aquela peixeira. Né? Então ela foi perguntar a mim, como é que você explica isso a uma pessoa sem espiritismo? Mas como é que você vai fazer? Já que os espíritas mesmo não conseguem, ou não desejam compreender, então aquilo ali, um espírito, na hora que você falava comigo, um espírito se aproximou. Aí eu fechei. Gente, boa noite, licença. Boa. Ontem eu não participei da aula, que página tá? Que mais ou menos vamos começar a ler o capítulo 5, influenciação. Ah, tá. Então, vamos ler agora. Então, Carmen, isso é nação de sua casa, é um vampirismo, é uma modalidade de uma obsessão, mas a obsessão não é só por maldade. Há pessoas que obsediam o outro, mas que não desejam mal. Então eu tenho amigos até hoje que me obsediam, encarnados, e querem que eu volte a beber. São amigos meus. Terça-feira tem uma festa, hoje mesmo me chamou. Vai tomar uma, vai comer uma carne, agora nem carne mais, ficaram rindo. Eles são amigos meus de anos. Não são pessoas más que querem o meu mal. Muito pelo contrário. Ele é na ignorância. Na ignorância que eles, nessa faixa, nessa categoria age, né? Aos que fazem por maldade. Mas vamos ler aqui, Ferreira, que vai explicar isso para você. Como um parente pode vampirizar o outro, já que você disse que não. Então, André Luiz vai dizer ao contrário. Influenciação, né? Que é a questão 459 em diante. Aí vale muito a pena estudar o Livro dos Espíritos, a 466, a 467, porque aí vocês vão entender, né? Está tudo em Kardec. Notava agora a diferenciação do ambiente. Bom, ele saiu do centro, né? Foi para a rua, a porta do centro. Para nós outros, os desencarnados, né? Eles, a atmosfera, a atmosfera interior do centro espírita, impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Então não é só para eles, né? À medida que a gente começa a trabalhar em um centro, ou mesmo que seja um frequentador habitual de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, de um templo umbandista sério, você sente um ambiente que é diferente da rua. Não é um ambiente de frio, calor, ninguém está falando isso. Isso é atmosfera terrestre. Ele está falando aquilo que é a psicometria, Kardec chama de impressionabilidade, né? Ele coloca lá, mas o nome que ficou da psicometria do ambiente, de pessoa do ambiente. Então você entra, meu Deus, como aqui dentro é diferente. Pode não ter ninguém lá no salão encarnado, no salão da igreja, no salão do centro, mas a atmosfera interior é diferente. É um lugar de oração, é um lugar, estou falando de lugares sérios, né? Um lugar que as pessoas vão orar, adorar a Deus, cada um da sua maneira. Enfim, vão orar por alguém, pedem ajuda também orando. O ambiente, a atmosfera psíquica é diferente, é leve. Cá fora, no centro, porém o ar pesava. É isso. Agora, quem não está nem aí para isso, não se percebe, não busca nada, faz diferença nenhuma. Mas qualquer um de nós, de qualquer religião, já percebe isso. Diga, Barreto. Mário, você falando isso, eu estou numa situação dessa, com uma pessoa da minha família. É uma pessoa que não é questão de ela não querer. É uma pessoa tão maledicente, tão perversa, que até ela chegar assim perto de mim, eu me sinto mal. E onde ela está, a confusão forma. Porque é uma pessoa assim, eu oro muito por ela, que é uma pessoa assim muito negativa, e uma pessoa assim que você não é aquela pessoa maledicente mesmo, você não abre a boca para falar bem de ninguém. E está numa situação que ela toma remédio, que ela está se cuidando, mas o ambiente que ela está é um ambiente, todo o local que ela entra é um ambiente nocivo, que a gente sente mesmo assim a situação, até pessoas que não têm nada a ver com o espiritismo. Acontece isso. E outra coisa é aquilo que seu Ferreira,
Eu, aqui em minha casa, eu entrei no espiritismo justamente por isso. Porque quando meu sogro morreu, a gente se percebia, a gente sabia que ele não fazia isso por mal. Ele aqui no ambiente da casa, eu fui para o Semente de Luz, que me atendeu foi Duva, por causa disso. Ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa assim, do bem mesmo, mas a gente sabia que não era porque ele queria, é porque ele tinha afeição, muita afeição a gente. Ele tinha tanta afeição a gente, que ele morava na roça, quando ele adoeceu, ele pediu ao Fiatote e a Tote para trazer ele para aqui para casa. Depois, uma filha veio tentar ele tirar ele daqui. Ele disse ao filho, a Tote, que ele só ia se Tote não quisesse mais ele aqui. Então, a gente percebia que não era porque ele queria, é porque ele tinha afeição a gente, mas só que aquilo estava causando muito problema aqui em casa, a situação, o ambiente. E aí eu fui para o Semente de Luz, aí começamos a orar, me orientaram a fazer evangelho, foi indo, a situação melhorou. É isso aí. Ferreira apertou errado ali, se eu tirar. Eu sei que ele apertou errado. Então, tudo isso aí já está sendo explicado que é um processo de vampirização e começa tudo pela influência. Tudo responde isso aí à questão 467 do Livro dos Espíritos. Para estudar o capítulo, eu tive que pegar, eu afastei o Livro Eu dos sei, Médios eu já li. e estudar. Então, quando o Espírito responde, os homens o chamam por seus desejos e os atrai por seus pensamentos. Então, o desejo chama, o pensamento atrai. Por isso que tudo começa pelo sentimento, onde está o desejo. Então, vamos lá. A diferença, né, atmosférica acentuava, cá fora, porém, o ar pesava, acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. Ou seja, eu citei aquilo, né? Qualquer pessoa, trabalhador de uma casa, ou um frequentador de muitos anos, ele desenvolve uma hipersensibilidade. Ele começa a saber a diferença quando chega alguém que a gente dizia está carregado, está leve, né? O ambiente está carregado, é assim que a gente diz, né? Que o ambiente está leve, às vezes não tem espírito nenhum ao lado da pessoa, é a própria aura, às vezes é o ambiente onde aquela pessoa viveu, né? Que ele viveu com palavrões, com coisa, com maledicência, aquilo fica saturado de formas, pensamento. Então a pessoa entra hipersensível, principalmente o ostensivo médio, ele registra as emanações grosseiras. Ele está registrando aqui da rua dos pensamentos das pessoas da rua. As lâmpadas elétricas, já que é de noite, aqui é reunião, né? As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Ele está querendo trazer para a gente uma imagem. Então imagine um lugar cheio de névoa, ennevoado. Não está tendo névoa aqui para os encarnados. A noite está linda, saiu do centro, mas para ele, que já é um espírito que já desenvolveu uma hipersensibilidade, para um desencarnado também, que não tem essa hipersensibilidade, está na mesma faixa, para ele o ar não está pesado, está tudo tranquilo. É para os espíritos elevados, né, que desenvolveram isso. Então ele está vendo a Terra, esse ambiente aqui na rua, como se tivesse aquele ambiente daqueles filmes de Londres, aquela névoa, de manhã, tudo ennevoado, um nevoeiro, envolvendo... É a primeira choque que teve a mãe de Chico Xavier, quando ela voltou à Terra. Como é que está tudo com névoa? Carta de uma morta. Não é névoa, não. Isso são os pensamentos dos encarnados. É os pensamentos. Tá tudo... Ela diz, meu Deus, né? É assim, é. Não dá para ver o azul da Terra, não dá não. O azul só quem vê é telescópico e olho humano. É só aquela massa cinzenta, aquele globo cinza. Pensamento de mágoa, pensamento de fofoca, as viciações, vampirismo, tudo isso junto e misturado, né? Mas quem está no mesmo nível não percebe, não sente nada, está tudo ótimo, seja desencarnado, seja encarnado. Aspirando a novas correntes de ar,
observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. É um oxigênio planetário. Na hipersensibilidade dele, que registrava isso, ele sentia que estava denso, pesado o ar, né? Compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. Então, veja aqui que ele não busca destaque para o espiritismo no templo espírita. Ele está ampliando. Então, quem vai a um templo sério, de pessoas que não vão conversar conversas outras dentro de um templo, né? O que é que o ambiente... Porque também só vou para lá, me junto com o Ferreira, para falar de crime, de assassinato da vida dos outros. Eu estou saturando o ambiente só de tragédia. Né? Não faz diferença nenhuma. A questão é que eu e o Ferreira somos maus trabalhadores, na visão dos espíritos. Né? Eu vou lá me juntar a Ferreira, você sabe. Né? O que se espera é que o trabalhador espírita, ao ler essas obras, ele pegue visão, né? Que o outro acorda, desperta a consciência do que você. Mas só que depois a gente se amplia. Né? O trabalhador espírita, quando sai do centro, ele já não tem compromisso só com ele, nem com o centro. O compromisso, a gente terminou o capítulo assim, o outro. Ele tem uma responsabilidade com o coletivo. Em casa, eu também não devo falar palavrão. Eu não devo falar mal da vida do próximo. Então a gente vai se transformando. Depois no trabalho, para mim, no ambiente de trabalho, como é que eu vou ficar no trabalho só falando mal do outro? As pessoas vão percebendo e poderão até mudar uma delas, duas delas, inclusive desencarnados. Mas o que se espera é que a gente se transforme. Não é transformar os outros. A gente pode transformar os outros pelo exemplo, né? Que converte o outro. Então, isso aqui ele amplia, né? Então ele vê um lugar, aqui é um lugar de oração, aqui, quem está fazendo aqui agora, né? Olha a sublimidade disso aqui. Isso aqui, a gente sente bem de estar aqui. A gente se sente bem. Isso incomoda alguns desencarnados. Eu frequento o mediúnico, que eles falam, outros me registram, e outros adoram. Quantos se beneficiaram indo para a casa de Barreto, para a casa de Teresa? Depois vão para os centros. A maioria não dão comunicação. Não precisa. Eles se beneficiaram, vão ser socorridos pelos guias, que fazem a parte, né? A gente só vai mesmo lá para um exercício para a gente. Então, é sublime estar aqui. Uma vez um espírito se queixou de mim, se queixou de a gente, né? Que antigamente a gente fazia o evangelho uma vez na semana, agora faz 5 e ficou indignado. Né? Antigamente era uma que a gente fazia, mas depois da pandemia, agora a gente está fazendo em casa. E não é só, um monte de pessoas fazendo em casa, trazendo essa luz para dentro de casa. O espírito estava indignado com isso, porque aquele ambiente estava fazendo muito mal a ele e ele não conseguia ficar naqueles momentos na casa, né, de quem ele ficava. Então, isso é o futuro, né, da humanidade. Está lá em Neo Lúcio, Jesus no Lar. Jesus disse, o futuro da humanidade é fazer o evangelho e viver o evangelho onde estiver. Está lá no livro Jesus no Lar. Então, é que ele diz, a prece, né, a meditação. Aqui é uma meditação elevada. A gente não medita aqui como os hinduístas. Não é isso que o Espiritismo coloca. Eles têm a prática dele. Quando Carmen lê, nem que seja um parágrafo, e reflete, ela está meditando. É elevado. Então, a prece, a leitura, meditação elevada, a gente pensa, a gente raciocina, a gente projeta a luz, porque a leitura é de alta elevação. Então, o pensamento edificante, que a gente troca aqui, endereça uns aos outros, refundem, ó. É como se estivesse transformando a atmosfera. Ou seja, é como se fosse um fogo, ele usa uma imagem aqui, um fogo que purifica o metal. Isso aqui, prece, meditação e conversa, pensamento edificante, é como se um fogo purificando o nosso ambiente interno e externo. O ambiente interno. Então a gente está aqui, nossos chakras estão projetando luz. Não sou vidente, mas a gente já viu isso, né? Os mensageiros. Tudo isso aqui nosso está projetando luz.
luz, luz, luz. Então, isso vai refundindo o quê? Primeiro, aquilo que eu agreguei de ruim vai sendo dissolvido da minha aura e do próprio ambiente, do lar. Isso, à medida que vai passando, se projeta parede afora, né? Aí os espíritos veem, né? Aquela casa projetando luz nesses horários, que deveria ser sempre, né? Mas está falando que, pelo menos eu não consigo manter um pensamento nesse nível aqui o dia inteiro, né? Então, o instrutor interrompeu-me as íntimas considerações, exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível. Não dá para ele descrever, né? Ele está tentando fazer aqui, né, o apesado, o aleve, entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, dentro do centro espírita, que é o caso aqui citado, iluminada pela oração, e a via pública repleta de emanações inferiores a diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Então, Carmen, se você pega o livro que eu estou estudando agora, até de noite, não termina aqui, Vida Além do Véu. Eu vou mandar, só tem pela internet, não existe mais físico. Pega essa Manda o site, Mário. Manda o site. Eu mando para você. E o livro. Você pega essas 13 obras de André Luiz, o livro que começou em 1944, o livro é de 1925, pelo um pastor evangélico que recusava escrever. Está tudo compilado lá. E ele está tudo. André Luiz só vai destrinchar. Então, isso aqui, ela fala, quando a gente tem um pensamento elevado, ela trabalha, a mãe do médium, com um grupo de 5. A equipe dela é só para registrar o pensamento. Como é o nome do livro, Mário? Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen. Eu mando. Pastor evangélico americano que jamais aceitou mediunidade, mas teve que aceitar, porque a mãezinha dele voltou e escreveu, e aí ele teve que concordar. Ela brinca com ele direto no livro, vocês vão ver lá, é interessante. Mas eles vão descrevendo cidades, prédios, o umbral, só não usa o nome, né? Mas quando a gente tem um pensamento elevado, tem grupos, ela fala, que registra. E aí, opa, Carmen está pedindo ajuda. Né? Eles treinam com aparelhos, com equipamentos fantásticos, que ela fala que a Terra um dia criar. Mas à medida que eles vão ganhando experiência, eles vão conseguindo registrar sem os aparelhos. Né? Puxa vida, tem uma pessoa pedindo ajuda. Olha lá a luz vindo da Terra. Aí eles vão se mobilizar para ajudar. Ninguém que ora fica sem ajuda. O livro foi nos Estados Unidos. Um pastor, o reverendo Vale Owen, recusou durante anos. A mãe dele tomava a mão e escrevia, ele jogava fora a literatura. Até que ele aceitou. E você olha lá, é impressionante. É como se tivesse Chico copiado. Muita gente poderia. Chico é anímico, lê o livro. O livro. Porque eu também poderia pensar assim, né? Por ignorância. Hoje eu não pensaria nunca mais, nunca isso. Então depois eu mando aí. Então vamos lá. E o pensamento escuro, o pensamento não elevado, né? Ela fala no livro. Aí ela vai dizendo ao filho, né? O filho pensa, ela vai respondendo. Fica onde? Nas regiões escuras. Ela usa assim. Não chega até aqui. André Luiz colocou esse nome de região escura de umbral, né? Aí, o passado chamava de inferno, Hades, Geena, cada um põe o nome. André Luiz chamou de umbral. Ela, nas regiões escuras e as regiões trevosas, mesma coisa. Umbral é uma coisa, trevas são outras. Então, tem propriedades elétricas. O pensamento tem propriedades eletromagnéticas. Né? Tudo na vida tem elétrons e magnetismo, porque o elétron se movimenta, forma o magnetismo de atração e repulsão. Então, André Luiz vai explicar isso. Né? O pensamento é mento eletromagnético. Então, ele não vai antecipar, né? Porque é um livro que ele vai explicar mais sobre isso no futuro. A rua, no entanto, é
avelhantado, né? Tem um aspecto de velho, de envelhecido, avelhantado repositório de vibrações antagônicas em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes, nós, né, os encarnados, que falam nós assim, os encarnados, né, lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, de parte física, Covid, né? Todos os outros micróbios, né? Que é de origem orgânica, física, né? Um físico, tem que separar o que é orgânico e o que é de bacilo mental, né? Material psíquico. Né? Ele tá fazendo a separação clara aqui. Né? Então, a gente lança. Então, tem que lavar a mão quando chega em casa, lavar a mão para sair, porque pegou no objeto, pegou no ônibus, no carro, as bactérias vão grudando. É isso que ele está falando. Micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Os maus pensamentos formam bactérias de variadas procedências. Um dia a ciência vai identificar isso aí. Aí a ciência vai botar a mão na cabeça para não perder o juízo. Porque além de ter que criar vacina para combater os vírus e bactérias de ordem física, como é, Carmen, que você combate vírus, bactérias, ele chama de materiais psíquicos, materiais mentais sombrios? Qual a medicação que você vai utilizar se alguém lhe perguntar? E como eu combato isso, Carmen? Qual a farmácia que tem? Com os bons pensamentos, com a elevação moral. Eu encontro isso. Qual o livro? O Evangelho. Evangelho. Os bons pensamentos, os bons livros edificantes, as boas atitudes, né? Porque nem todos nessa encarnação são cristãos, mas todos têm religiões, todos os países, né? Emissários que Jesus enviou. Então, olha com a importância disso, cara. A gente está lendo aqui, Ivonete, às vezes passando rápido. Quer dizer, eu tinha que sair para trabalhar com máscara, com gel, álcool em gel, né? Por causa do Covid. Lendo isso, eu tenho que manter o pensamento, o sentimento firme. Porque eu posso não me contaminar com Covid e me contaminar com um desencarnado sentado ao meu lado, ou um encarnado que vive nesses vícios, com as suas companhias, ele me contaminar. Aí depois você sabe, rapaz, aquela pessoa sentou diante de mim, eu estou me sentindo mal, porque o perispírito vai absorvendo, né? Absorvendo. E aí é passe, é oração para fazer aquela limpeza que fica grudado, né? Todas as doutrinas falam isso. As doutrinas espiritualistas, a teosofia, se não me engano, chamam de cascões astrais que ficam em nossa aura. Cada um tem o seu jeito de citar, sua nomenclatura, mas pensamento e sentimento ruim cria bactérias mentais. A gente já viu isso. Essas bactérias sugam o nosso fluido vital. A gente morre antes do tempo. E atrai, né, que é a questão 467 do Livro dos Espíritos, chamam por seus desejos e atrai por seus pensamentos espíritos afins. Diga, Josi. Boa noite para todo mundo. Ainda aí prevalece, Mário, que você está sempre batendo aí na tecla, que é a coletividade, né? Tanto na prece, eu vou fazer prece para fulano, eu vou botar o nome de fulano, por que não fazer uma prece coletiva, intercedendo não só por fulano, mas sim pelo globo terrestre, né? No livro que a gente terminou, Os Mensageiros, tem que, se não me engane, a moça da dona do centro espírita, Isabel. ela faz a prece do crepúsculo, e a gente fazia antigamente, colocava toda 6 horas, a gente via só os rádios tocando a Ave Maria,
Você lembrou bem. Hábito que eu perdi. A gente fazia isso. Eu faço isso Até, aqui em casa. até hoje tem Ave Maria 6 horas, tá? Até hoje tem todas as 6 horas, a Rádio Mas Sociedade, ela você não, coloca. mas você não vê tanta divulgação quanto antes. Eu lembro Na melhor divulgação muito somos bem, nós, hoje em dia, que estamos assim, né? Não discreto. eu lembro muito bem que antigamente eu via não só lá na minha casa, mas em várias casas. E isso é coletividade. A gente está dando brecha para a espiritualidade maior, trabalhar com os menores. Se a gente tem essa consciência, por que não colocar em prática? Aqui em casa, todas 6 horas, entra a Ave Maria. É isso. E é toda vez que eu estou em casa. Eu estava na casa do meu filho no Dia das Mães, eu botei no meu celular o máximo de altura. Peraí, Então, eu acho assim, que se a gente pode trabalhar pela coletividade, por que não? é isso. Peraí que ela não Você levantou a está mão. batendo sempre nessa tecla e eu acho que é a mais aplausível. Tem uma ordem. Ivonete levantou a mão primeiro, depois Lia, em terceiro Barreto. Vai, Ivonete, é porque ela levantou a mão e Não, já o que eu parou. ia falar era rápido, salientando o que Josi está falando. Antigamente, realmente, era mais divulgado, porque N emissoras, no horário de 6 horas, estava aí. Agora, eu não sabia qual era, mas ainda existe sim. Agora você falou, porque hoje em dia tem gente que nem ouve mais a AM, é mais na FM, né? Você vê isso Mas, aí? Ave Maria, quando eu ouço, me reporta a minha infância e juventude, porque 6 horas, se eu não ouvisse Ave Maria, para mim, não anoitecia. Eu vou passar para Barreto, que é a segunda, mas lembrando, né? Isso é uma criação católica de grande valor, de grande elevação, né? Que foi lembrado aí. E que no Memória do Suicida está lá. Eles param 6 horas no mundo espiritual para orar com quem fazia, porque no livro é de 1926, saiu em 54. Eles se aproveitam isso. E, Mário, Oi. desculpa, continue Continue para falando. depois passar para a Lia. Termine, eu interromper você. Veja bem, e é assim, não é porque somos espíritas que não vamos usar É isso, eu Ave deixei claro Maria, isso. que não faz mal a ninguém, né? Deixei claro isso. Eu estou citando com a prática católica, estou trazendo a informação. E que nós já fazemos aqui, né? No nosso caso aqui, a gente, como muitos outros, isso aqui só não é 6 horas, mas 8 horas nós temos a nossa Ave Maria. Abre com a prece e termina com a prece. Diga, Lia. Lia. Estou tentando. Tô Então, ouvindo. tá ouvindo? Tô. Então, era isso que eu ia dizer também. Eu lembro quando eu era criança que meu pai e minha mãe botavam no rádio todos os dias também Ave Maria. E hoje eu também faço isso aqui em casa. E eu não faço só 6 horas, não. Às vezes dá vontade de fazer isso no meio do dia, eu faço também. É isso. E também eu gosto quando às vezes, 18 horas, quando eu saio aí na rua, na praça, tem alguém ali que coloca a Ave Maria bem alto. Tem uma loja ali que coloca a Ave Maria bem alto, 18 horas. É uma harmonia, assim, sabe? Na rua toda ali, em frente ao centro ali. É isso. Bom. Barreto, depois Joelma. Eu me lembro que no interior, na rua onde eu morava, praticamente todo o bairro, horário de 6 horas, você só ouvia Ave Maria. E no sábado, a família que me criou, todo sábado eles eram católicos, mas todo sábado, 6 horas da noite, todo mundo ia para. Eles tinham um oratório, para o oratório para orar. É isso. Todo sábado, era como nós com o Evangelho. Prática comum. E isso nós estamos fazendo, né, Mário? Toda terça-feira, às 7h30, o grupo de vibração, né? Não vibra não só por a gente, mas pelos aqueles que botam o nome no grupo virtual, o caderno do raio de luz, e a gente ora também para todos, né? É isso. Era isso. Joelma. Também me recorda meu pai também, que ele botava toda
um hábito dele, todas as 18 horas, ele botava Ave Maria. Ele tinha um bar, então ele botava bem alto no bar. E também, hoje em dia, tem um grupo no YouTube de 18 horas, você pode programar que todas as 18 horas toca Ave Maria. É isso. Só nunca foi uma prática de evangélicos, né? Evangélico não ora para Ave Maria, né? Eles nunca oraram e nem vão orar, né? Porque eles oram diretamente a Deus. Mas nós, por isso que eu trouxe a informação, mas nós, espíritos, não, aproveita, quem quiser, ora junto. Por que Maria? Por que eu falei do memória de suicida? Porque Maria cuida dos suicidas do planeta, né? Então eles aproveitam aquilo que Jesus falou, a oração coletiva, né? Para retirar fluidos e ajudar aqueles irmãos. Mas a gente pode orar meio-dia, 1 hora, o que for a ela, que for. A gente já viu que os pensamentos elevados santificam a atmosfera. Seja de qualquer credo que a gente seja, evangélico, espírita, e qualquer horário, né? Que for. Desejando orar a Maria, pedir pelos suicidas. Ivan faz muito isso nas suas orações. E que, como o Barreto lembrou, a gente sempre não ora só por a gente. Por que o mal, por que está sendo menos divulgado, né? É óbvio, tá? Que a resposta a gente tem no livro dos Espíritos. Porque o mal é insinuante, Ivonete. É a resposta lá. É ousado, é atrevido. Por que o mal domina a terra? Kardec pergunta. Porque o mal é atrevido, ousado. E o bem é tímido. Então, o bem está sempre o mal é gaioleiro, Mário. Fala isso, que o mal, ele faz barulho, e o bem não. O bem é silencioso. Não há interesse de muita gente em divulgar. A rua, né? Já li. Enquanto, a gente já sabe, né? Materiais mentais e bactérias orgânicas. Separar sempre, né? O que é orgânico e o que é mental. Orgânico, o aparelho vê. Mental, o aparelho não vê. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparava que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir por conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarrazoadas e impróprias nas menores expressões. Quem já leu as 13 obras de André Luiz, você vai vendo o cuidado didático, a sutileza. Ele não antecipa informações. A gente antecipa, né? A gente faz uma pergunta, aí eu mesmo comento aqui, aquilo que está no livro 5º, no livro 8º, no livro outro. Mas ele não antecipa. Ele vem de um centro que não entra obsessor. Não pode entrar. Ele ainda está permanecendo em um centro até aqui que não entra obsessor. Viu que é na fila? Só de sofredores. Os perturbadores, os zombeteiros estão lá fora. Mas a gente começou lendo o quê? O 8º livro. O 8º livro entrou obsessores cruéis. Você lembra? Tomou Pedro de assalto, tomando os outros. Ele vai evoluindo, porque ele vai estudando, compreendendo e passando para a gente. Porque a gente vai trabalhando até a gente chegar a um centro que tem a reunião de desobsessão. E ele espera que a gente já tenha capacidade de especialização para lidar com essas situações, de entrar gente amarrado, de entrar em transe na doutrinária, não ficar ninguém desesperado, ninguém com a mão na cabeça, porque ele vai saltando por medida, ó, os perturbadores. Por que os obsessores não entraram? Tem defesa. Não deixou. Mas no livro 8º ele deixa. Eu me recordo que nós estudamos juntos, né? Domínios da mediunidade. Os espíritos entrando, tomando o pessoal na plateia. O cara caiu se embolando pelo chão, a mulher também. Mas os trabalhadores eram preparados. Né? Todos eles, você viu os médios totalmente preparados no livro que nós estudamos. Ninguém se desesperou, todo mundo agiu com tranquilidade. Então ele vai fazendo isso, é de uma sutileza, cara. É um trabalho feito do mundo espiritual altamente elevado para a gente. Então, bom, o centro tem defesa. As entidades inquietas estavam ali. Pelo menos até aqui, né? Não estou antecipando o livro. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados que me pareceram em desequilíbrio profundo e falou: aqueles amigos constituem a corte, né? A companhia quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora à união doméstica. Então, os 18 participantes do curso de desenvolvimento mediúnico
abriu as portas, estão saindo. Os seus vampirizadores não tiveram autorização para entrar. Eles receberam os passes dos espíritos, né? Passe espiritual, eliminando aquelas bactérias mentais, né? E ajuda também nas físicas, né? Dissolvendo da aura, dos chakras, onde elas ficam grudadas, penetrando no nosso corpo. Eles receberam. Os seus perturbadores não entraram. Não entraram. Era um grupo de desenvolvimento. Era um grupo. Como é que vai entrar? Tinha trabalhador. Se entrar o obsessor, ela entra. Dalva tem experiência, ela faz esse curso presencial. Se eu entrar em transe de um obsessor terrível, Dalva tem experiência, mas Dalva é um aprendiz, está sentado ao lado. Por isso que a Casa Espírita é regida por espíritos sérios e também monta uma equipe de encarnado a sério. Você não vai dar a chave a alguém que não tem experiência e mandar abrir para um curso de mediunidade, como já aconteceu comigo, já citei aqui, né? Lá no Garcia. E o rapaz incorporou, né? E o espírito falou que ia matar a outra moça sentada na cadeira, né? Levantou e a menina puxando a minha cadeira. Ela era cadeirante, né? A que estava com a chave do centro, puxou minha calça. Me ajude, pelo amor de Deus. E eu controlei, entre aspas, né? Controlei ela e os guias controlaram ele. Pela minha ação de pedir a todos orar, calmar, levantou, jogou o médium quase que no chão e voltou para o lugar dele. Então, você tem que ter tempo de experiência. Não é só estudo teórico. Dalva tem que ter um tempo de experiência. Porque ela pode lidar e vai lidar com situações assim. O doutrinador pode lidar. O doutrinador fica esperando sempre que o médium controle tudo. Não é bem assim. Está no livro da obsessão, nós já estudamos. Está no livro Memória Suicida. Se eu receber um suicida, por mais que eu tenha o dever de controlá-lo, mas não é a mesma coisa de receber um espírito que não sabe que morreu, né? Então o doutrinador tem que ter conhecimento para saber agir. Diga, Dalva. Abre o microfone. Boa noite mais uma vez. Boa. É porque aqui no bairro a gente está tendo muita interferência de zoada, viu? Estou lhe ouvindo Tô bem. tendo muita dificuldade, todo mundo aqui, até para orar. É isso aí que Mário falou. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem todas as vezes que a gente está no estudo, claro que vocês são muito mais experientes do que eu, certo? Mas nem todas as vezes quem está na mediúnica sabe muito bem disso, que vocês pegam um dia leve, tranquilo. Há 15 dias atrás, como o Mário acabou de falar aí, não fui eu, né, mas uma irmã passou por determinadas situações que, por ela ser uma médium muito ostensiva, né, ela tem uma bagagem assim, e deu muito trabalho para as pessoas que estão nos orientando nos estudos, que são muito mais experientes. Foi um negócio assim, não fiquei com medo, não fiquei trêmula, porque toda mão eu falo, gente, e volto a dizer de novo. A gente, como o Mário fala, e vocês aí são muito mais experientes, vocês, não é pela idade, não, tá entendendo? É pela caminhada, e eu, torno a dizer, eu agradeço muito, porque eu fico aqui atenta, ouvindo cada coisa que vocês falam, e eu anoto tudo. Foi praticamente já tem um ano esse estudo. Foi foi 15 dias atrás, a gente passou uma determinada situação que a gente ia chamar SAMU. Porque assim, eu presenciei entre o irmão espiritual e a médium, né? A irmã. Foi um negócio muito, assim, eu vi a hora de, assim, eu consegui dar um passe, graças a Deus, né? A pessoa que estava doutrinando também, que são pessoas de experiências. Toda hora eu digo, se depender de mim, eu vou continuar estudando na educação mediúnica. Tá entendendo? Porque, assim, olha, Mário, eu vou lhe dizer, eu vou dar parabéns ao grupo.
A gente tem que continuar. A gente estudar é muito importante. Entendeu? Aí muita gente fala assim, mas você está lá dentro estudando, mas você está botando em prática. Gente, eu não posso, eu não tenho condições ainda de botar em prática, porque eu ainda estou tentando, eu estou começando a desenvolver a minha mediunidade. Você está me entendendo? Eu estou começando a me desenvolver. Aí, fica só dentro da casa espírita? Não. Fica fora? Sim. Eu vi ontem o que eu passei no ônibus. Entendeu? Eu vi, mas isso aí eu vou deixar para depois. O que eu vi e o que eu passei no ônibus ontem, quando eu saí do médico, se eu não tivesse preparada, através do estudo, através da doutrinária, você está me entendendo? A gente chega em um ambiente hospitalar, a gente tem que. É uma zoada, a gente sabe que é um lugar muito de espíritos sofredores, doentes, a gente tem que orar muito. Eu fui de manhã, só saí de lá de noite, e eu passei o dia todo orando e lendo, até eu ser atendida lá no Santa Isabel. Mas quando eu peguei o ônibus para vir embora, não foi pouca coisa, não. Então, quando a gente encontra, como o Mário acabou de falar aí, em um parágrafo, que as energias que a gente, infelizmente, a gente se bate com uma carga de energia pesada. Ontem ia ter um assalto dentro do ônibus, mas eu não saltei, porque se eu saltasse, o rapaz ele viria atrás. Por isso que Josi falou, gente, que a gente tem que orar em coletividade. E eu estava ali dentro do ônibus orando. Ele não aguentou e terminou descendo, porque já estava todo mundo com medo. Mas aí a gente não pode entrar em pânico, sabe? A gente tem que orar por todos que estavam ali. Então, Mário, é isso que eu fico calada, gente, mas eu estou aqui anotando tudo, sabe? Porque, para mim, vocês são os meus professores. E eu simplesmente aqui sou uma aluna. Todos nós eu ainda estou nisso aqui no começo. É isso mesmo, Dalvi. Entendeu? Só acrescento que todos nós somos alunos, mas a gente compreende você. Vamos ler mais um trechinho aqui, para a gente encerrar. Então, o centro tem proteção, né? Todos, a gente já sabia disso, pelo livro anterior, os livros. Só entra quem o guia permite. Só entra quem o guia permite. Né? Eu falo isso por mim, que às vezes, como é que entrou esse espírito na mediúnica? Não quis aceitar conselho de ninguém. Só reclamando com o guia. O guia que permitiu. Né? Mas para quem entrou esse espírito? Reclama com o guia. O guia não permitiu? Alexandre indicou-me pequeno... já falei, né? Né? Ele fica... Acompanha os encarnados? Que? Exclamação. Indaguei involuntariamente. Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui. Então, Dalva, é isso aí. Não tem. Quando teve esse anulado, é porque teve a menção. Em qualquer centro. Entrou centro, que eu falo centro sério, né? Porque o centro de Melinda não é centro sério. Os guias não estão comandando. Centro de trabalhador afasta os guias pelas suas brigas, suas dissensões, não tem espírito sério. Mas um centro sério, onde os trabalhadores estão buscando ser melhor hoje do que foi ontem, tendo divergências, mas não tendo disputa, tem espírito sério. Divergência é natural, né? Então, olha aí. Então, não tem, mas esse espírito veio aqui. A gente falava com o doutrinador, o Ivan até comentou, eu orientei, ele não aceitou nada, o trabalho não ficou perdido. Porque, primeiro, o guia mandou ele entrar. E ele recebeu a semente. Quando ele vai fazer germinar, é com Jesus, não é com o doutrinador. Então, os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas como a desta noite. Veja, a gente está lendo o livro agora e não está dizendo que esse centro não tenha condições, para a gente não antecipar. Mas numa sessão de desenvolvimento mediúnico, esses daqui, retratado no livro, o guia não permitiu, porque não tinha ali pessoas capazes de lidar com o transe mediúnico de um deles, né? Então, são sessões especializadas para iniciantes, para novatos. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, eles podem comparecer. Olha aí, que reuniões são essas, né? É uma doutrinária,
que é o maior carro-chefe da desobsessão, qualquer centro espírita, né? O processo de desobsessão maior é doutrinário, né? A gente sabe disso, André Luiz fala direto. Onde vão botar várias guardas, né? Vão entrar, a gente já viu isso no mensageiro, e eles vão ficar ali, resmungando, revoltado ou não, mas não vão perturbar, porque os guardas estão ali, tudo ali. Então, eles são permitidos nas reuniões dedicadas à assistência geral dos encarnados que frequentam e deles. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Não houve comunicação. Não está tendo comunicação. Você vê que eles falam há meses, né? Os rapazes na frente. Mas estão sendo tratados eles. Então, qual é essa reunião? Estudo, como todo mundo participou aqui, quem participou. ESD. Hoje o tema é o quê? Perispírito. O tema hoje é reforma íntima. Não tem, depois meia hora, meditação. Não tem comunicação nenhuma, sentir o quê? Não é para ter. Os guias não permitem. É para que eu ouça o facilitador. Eu ouça o facilitador e me renove, como ele falou. É o legítimo desenvolvimento mediúnico. Eu preciso subir espiritualmente, melhorar meus sentimentos, minha conduta, para depois os guias permitirem. Eles não são maus, eles são bons, eles têm cuidado comigo. Então eles vão. Agora, se eu desisto, um ano, não saiu nada, aí vai embora. Não existe isso, pô. Então, tudo aqui impressionou-me, né? Impressionou-me, André Luiz ficou impressionado com a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos. Imagine todos aqui que frequentam o centro, sair para sua casa. Tudo naqueles trabalhos obedecia a uma ordem pré-estabelecida. Tudo estava, olha só, Josi, calculado, programado e previsto. Como é que eu vou dizer, eu chegar na mediúnica? Eu posso, como já fiz, né? Demonstrando a minha precariedade como médium naquele momento. Sentir a vibração do espírito muito denso e não dar comunicação. Os guias não vão me condenar. Eles só vão compreender que naquele momento eu fui um mau intérprete. Está lá no livro dos médios. É assim que Kardec fala. Os espíritos falam que é um mau médium naquele dia. Ele não conseguiu. Mas aí eu chego na avaliação e digo, não, aquele espírito não tinha condição. Peraí, vamos fazer uma pausa. Estou falando de mim, o que aconteceu comigo. Já não dei umas 2 vezes. Né? Aí eu tenho que parar. Peraí, então o guia estava descansando? O guia estava dormindo, foi? No dia da mediúnica, ele foi para Itapuã, estava tendo alguma festa de largo, alguma coisa. Ele não programou não, foi? Porque André Luiz está impressionado com o curso. É um estudo, é um desenvolvimento, não é a mediúnica principal. Tudo naqueles trabalhos obedecia a uma ordem pré-estabelecida. Ordem. Ivan sempre lembra isso, ele está aí ouvindo. Tem que ser ordem. Tudo estava calculado, programado e previsto. Quem prejudicou? Eu. Aí não dei comunicação, o guia tinha calculado, programado, previsto e estava tudo em ordem. Eu não dei a comunicação. Eu quebrei a ordem. Saí, fui indisciplinado. Então, é isso que daqui. A gente não pode. Mas como é que. Mas chegou um espírito desse que não ouviu o conselho de ninguém? Quantas vezes eu fiquei com isso? Eu lia no Semente de Luz, quando começaram as experimentações e os nossos trabalhos já práticos. Rapaz, o espírito não aceita conselho de ninguém. Ficava com aquilo na mente, é natural. Como é que o guia permitiu, pô, um espírito desse? Não se beneficiou com nada? Com nada? Mas está tudo programado, calculado, previsto e seguindo a ordem do mundo espiritual para baixo. Como é que eu posso... Por que veio esse espírito? Né? Esse assim? Né? Por que veio um... No centro espírita é muito isso comum, não nos nossos, né? Vê um índio, vê um caboclo, vê um intelectual. Tem centros que tem ojeriza, né?
a caboclos, a africanos, parece que só pode vir intelectual, né? Outros não aceitam intelectual. Olha quanta bobagem a gente já se jogou em nossa cabeça por falta de estudo. O trabalho, cada vez que eu leio André Luiz com você, o trabalho é de cima para baixo. E se a casa é séria, isso aqui eu não vou sair da minha cabeça. Porque André Luiz ficou impressionado, eu também. Tudo estava calculado, programado, previsto. E ia seguir em ordem, Dalva. O espírito que deu comunicação aí, Dalva, na sua casa, que é séria, que eu conheço, não porque eu conheço, é séria porque ela é séria mesmo, seguiu uma ordem. O guia permitiu, ele calculou antes o que poderia ocorrer. Como está aqui, a Dalva, você leva lá a questão 466, se alguém duvidou do livro dos Espíritos. Por que Deus permite, aqui no geral, que espíritos inferiores nos incitem ao mal? Olha lá a resposta do guia. Para pôr em prova a fé e a constância dos homens de bem. É o que responde a Chico, tá? Aquela dúvida que a gente falou, que Lia entendeu. Chico não é puro, né? Não, mas Chico é um homem de bem. Olha lá a resposta, ele não coloca o homem comum no livro dos Espíritos, questão 466. Por que Deus permite que espíritos inferiores nos incitam ao mal? A resposta é longa, né? Mas para pôr em prova a fé e a constância dos homens de bem. Para ver se Chico mantém a perseverança no bem. Ou ele vai ver, né? Diga, Josi. Mas o próprio Jesus não foi tentado? O Josi agora foi bem no topo do topo do topo. Ele, uma imagem ou não, mas ele está dizendo, olha, todo mundo será, né? E foi permitido que Jesus foi tentado, Mário. É isso. Então, acima de Jesus está aqui Deus. Ou seja, eu compreendo assim, na Terra, ninguém está assim, na redoma. A gente não é o pequeno príncipe. A gente está exposto a tudo, porque tudo é uma lição, seja positiva ou negativa. Fica imaginando a irmã Dulce, hein? Quanto foi tentada. Não é só espírita, né? Uma irmã Dulce, quanto ela deve ter sido tentada. Madre Teresa de Calcutá, quem lê o livro dela, quando ela vai ampliando aquelas suas caridades, casas, aí chega um homem, entrega um pacote de dinheiro, né? O padre no lado, ela sente intuitivamente que não era para aceitar. Ela para e tira a mão, não aceita. E o filme mostra ela. Mas irmã, chama ele para. Se ela enlouqueceu, foi? O padre amigo dela. As instituições estão caindo aos pedaços. O homem veio de Nova York. O homem era mafioso. Veio lavar dinheiro. Aí ele volta. Algo me diz para não aceitar. Mas aquela instituição está caindo, precisa disso. Aceita, ele só pede para tirar uma foto com ela. Ele tira uma foto. Quando ele vai preso, ele usa. Eu sou um benemérito. Madre Teresa sempre aceitou dinheiro meu. Rapaz, é a obsessão indireta, né? Ela fica numa tristeza tão grande, cara. Diga, José. Você já ouviu a história de Cananda? Quem fala muito é Divaldo. É muito bonita ela. Se a gente tem assim, a gente já sofreu, a gente é sofrido, mas assista, no YouTube tem. Assista para você ver, Mário. É muito bonito a ascensão desse espírito. E ela faz parte da ordem de Madre Teresa de Calcutá. É muito bonito. Quem fala muito dela é Divaldo. Eu assisti e chorei, viu? Chorei bota lá o link, como eu vou botar do livro, você bota isso. Marcou aonde? Parou onde? Alguém pode me dizer para anotar aqui? 9 horas. Ficou onde mesmo? Deixa eu ver. Apareceu. Hoje, cadê? Parou em programação previsto. Foi calculado, programado e previsto. Pronto, previsto. É que previsto é parecido com previsto. Por isso você botou o óculos agora. É previsto.
Previsto, tudo bem, é parecido com previsto mesmo. Mas aí, a gente também está impressionado com isso aí e vamos nos impressionar cada vez mais. Mas é a influência, né, todo mundo recebe, inclusive dos bons, né? Espírito que a gente está aqui debaixo da influência deles, né? Mas os outros também, né? A escolha é sempre nossa, né? A escolha é sempre nossa, Dova. Então, um feliz final de semana a todos e vamos para a nossa prece. Agradecer a quem de direito, né? Mestre e Senhor de todos, Jesus de Nazaré, eis seus estudantes, humildes no conhecimento intelectual, praticamente apagados, ainda o somos, mas felizes, como todo estudante que adentra uma sala de aula e que deseja, pela sua vontade firme, em querer ampliar a sua lucidez através dos conhecimentos. Senhor, o Senhor poderá encontrar em nós a certeza de que eu digo em nome de todos. Nós desejamos aprender. Todos nós nos reunimos aqui com esse desejo, Senhor, de aprender o Teu Evangelho à luz do Espiritismo. O nosso objetivo não é utilizar esses elevados conhecimentos para acumular vaidade, orgulho. Isso nós já temos e estamos estudando para compreender como dissolver isso da gente. É esse o nosso objetivo, Senhor. Transformação moral. E se nesse íntere, nesse caminho, pudermos oferecer as nossas energias como teus apóstolos, que só tinham 3 peixes e 5 pães diante de 5.000 famintos. Nós somos como eles, Senhor. Nós temos bem pouco a lhe oferecer, mas nós temos a absoluta certeza de que teus amigos espirituais vão multiplicar isso em benefício aos que têm fome de paz, fome de luz. Abençoa-nos o nosso trabalho, que é de aprender para servir, e permanece com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite para todos.